Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. E hoje a nossa live é uma live de perguntas e respostas, né? Onde a gente vai falar um bocadinho sobre o leucograma. A professora Helena falou hoje na hora do almoço sobre anemias e hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui, perguntas e respostas sobre alterações leucocitárias que a gente pode observar no cão e no gato. Chegou a primeira dúvida aqui da Denise Madaki. Bora lá, então, puxar essa linha. Boa noite, professor. Boa noite, Denise. Em um hemograma pré-operatório de laparotomia por gocipiboma. Boa. Para quem não conhece, pessoal, gocipiboma é um corpo estranho no abdômen, normalmente deixado por um procedimento cirúrgico anterior. Uma gaze, uma tesoura, um algodão e assim vai. Então, num hemograma pré-operatório de laparotomia por gocipiboma, pode apresentar uma leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda? Então, Denise, normalmente vai apresentar essa leucocitose neutrofílica por desvio à esquerda, porque vai haver um processo inflamatório na cavidade abdominal, vai haver um quadro de peritonite. Frequentemente, essa peritonite acaba sendo séptica, né? É claro, o corpo estranho que foi deixado lá, ele pode ser estéril, né, e não necessariamente suscitar um processo séptico, mas frequentemente não é. Por exemplo, já presenciei gocipiboma em casos de peritonite anterior. Então, o animal foi aberto por causa de peritonite, animal com abdômen grande, lavou, um monte de compressa e etc. E aí, na hora que fechou, ficou uma compressa lá dentro. Ficou uma compressa cheia de bactéria, né? E ali fez um quadro, manteve esse quadro de peritonite, né? Então, pelos dois motivos, tá? Você pode ter a neutrofilia com desvio à esquerda por um processo inflamatório causado pelo corpo estranho de forma séptica, e você pode ter uma neutrofilia com desvio à esquerda caso este corpo estranho, essa estrutura que ficou dentro da cavidade abdominal, esteja contaminada, tá? Nos dois casos você tem uma peritonite, tá? Todos os gocipibomas que eu vi acabaram causando um quadro séptico, beleza? Pergunta da Caroline Medeiros. Monócitos ativados e plaquetas ativadas. Sei que não é leucograma, mas aproveitando. Ativadas, o que significam? Então, normalmente ativada é quando a célula está trabalhando, né? Linfócitos ativados e etc. Então, morfologicamente, ele pode adquirir alguma alteração, tá? Isso normalmente significa que ele está trabalhando, tá? Mas isso não te diz nada muito especificamente, tá? Não vai mudar a tua conduta nesse caso. Vamos ver, o desvio à esquerda indica processo agudo? Não necessariamente agudo, tá, Tatiana? Você pode ter um processo mais crônico que mantenha o desvio à esquerda, né? Por exemplo, você pode ter uma infecção, um tumor contaminado, por exemplo, né, abscedado, externo, um tumor de mama necrótico, etc. Você vai ver no leucograma desvio à esquerda, ele pode estar ali há semanas, né? Então, não necessariamente um processo agudo, tá? Não tem essa relação direta, o desvio à esquerda e o processo agudo. Não necessariamente, tá bom? Leucocitose com bastonetes, com ou segmentados. Qual é o indicativo de inflamação e não de infecção? Então, já respondendo a pergunta do Otton, que voltou aqui, leucocitose sem desvio à esquerda com neutrofilia. Já vamos responder essas questões, tá? Então, primeiro essa questão do desvio, né? Esquerda, direita, quando é indicativo de inflamação e não infecção. Priscila, recentemente até tive uma live com vocês falando justamente, foi na Semana da Arte do Diagnóstico, sobre essa questão do leucograma e infecção, tá? Quando você tem um leucograma, né, observando-se leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, isto não significa que seja um processo infeccioso, né? Como eu sempre apareço às vezes aí nos videozinhos, não, né, gritando assim, não é necessariamente um processo infeccioso. Te diz que possivelmente existe um processo inflamatório, mas não necessariamente de origem infecciosa. Pode ser infecção? Pode ser infecção. Na maioria das vezes é infecção. A tendência é que na maioria das vezes, quando você tem um desvio importante, então desvio à esquerda, é a presença de bastonete de células jovens, é que haja infecção. Mas você pode ter um desvio à esquerda em doença imunomediada, por exemplo, anemia hemolítica imunomediada. Você pode ter em doença inflamatória não infecciosa, como, por exemplo, na pancreatite. Você pode ter em necrose tecidual, por exemplo, na torção de lobo pulmonar. Você pode ter
desvio à esquerda, que mais? Quando você aplica estrógeno no cachorro, que não se deve fazer na cadela, evidentemente, e assim por diante. Tá? Então, existem várias causas de desvio. A neoplasia pode causar desvio à esquerda também. Tá? Então, não necessariamente é um processo infeccioso. E que o Otton perguntou, a neutrofilia só com segmentados, sem bastonetes, é o que a gente chama de neutrofilia madura ou neutrofilia com desvio à direita, né, onde você tem predominância de neutrófilos maduros sem que haja um aumento de células jovens, sem que haja um aumento de bastonete, tá? Nesse caso, você tem múltiplos cenários também que podem ocasionar, tá? Um dos mais comuns dele é a presença de cortisol, a liberação de cortisol endógeno ou administração exógena de cortisol, frequentemente leva a essa leucocitose por neutrofilia, sem que haja, então, desvio à esquerda, né? A gente pode ser chamar de desvio à direita ou sem desvio, né? Dependendo da literatura que você pega, tá? Então, aí você tem uma leucocitose por neutrofilia madura, tá? Então, quer dizer que, professor, a leucocitose por neutrofilia madura não é inflamação. Não, pode ser, tá? Pode ser. Então, o que você tem que fazer? Interpretar sempre à luz do quadro clínico. Isso é muito importante, né? Hoje, por exemplo, eu recebi o leucograma de um paciente meu que teve uma celulite aqui na face, um quadro horroroso, e ele tinha uma infecção grave, e esse último hemograma deu 26 mil leucócitos, mas sem nenhum desvio. Clinicamente, ele está absolutamente normal, totalmente recuperado, só que ele vem tomando esteroides diariamente. Então, eu sei que esse desvio, né, à direita, essa neutrofilia madura é causada pelo corticoide e não por permanência do processo inflamatório. Por quê? Porque eu interpretei à luz do quadro clínico. Tá bem? Então, esse é o significado aí de desvio à esquerda, desvio à direita. E lembrando, conforme eu já conversei com vocês, tem desvio à esquerda degenerativo e regenerativo, né? Tem as duas coisas. Milena Araújo, boa noite, professor. Boa noite, Milena. Paciente FeLV positivo entrou no hospital com nistagmo apresentando leucocitose por neutrofilia. Não tão intenso, tá? Sem demais alterações. Após a coleta, o nistagmo parou. Me preocupo com a leuco? Então, Milena, primeira coisa que você tem que observar, tá, é se essa leucocitose por neutrofilia tem ou não desvio. Gato, é muito comum que a gente observe a leucocitose por contenção de coleta, né, por estresse agudo, por liberação de catecolaminas. Em geral, essa leucocitose não vem acompanhada de desvio, tá? Então, o que você vai fazer? Interpretar à luz do quadro clínico. O fato dele ser FeLV positivo não é nenhum mandatório aí, tá? Porque a FeLV em si, ela não vai causar essa alteração. Mas doenças oportunistas que podem acompanhar a FeLV, sim. Então, você vai avaliar a clínica do teu paciente. Se você achar que justifica, você procura um foco inflamatório. Como é que é procurar um foco inflamatório? Geralmente procura-se em cavidade abdominal, cavidade torácica, uma avaliação clínica bem detalhada. Então, é nesse contexto. Agora, se o paciente está perfeitamente normal, sem outras alterações, esse nistagmo desapareceu e ele está normal, não vejo muita preocupação. Tá? Agora, tem que ver se não é um gato siamês ou mestiço de siamês, porque esses gatos têm nistagmo congênito, né? Eles ficam a vida inteira com nistagmo, isso não necessariamente é um problema, tá bem? Os equipamentos automatizados nas contagens com monocitose acima de 20 em cães, sem observação em lâmina, com fio. Olha, os equipamentos automatizados são muito precisos, tá? O problema é que, normalmente, por exemplo, né, dos neutrófilos, eles não mostram o desvio, né? Bastonete, por exemplo, a maior parte deles. E aí, realmente, a observação na lâmina é ponto fundamental. Tá? Então, se você está vendo uma alteração importante em leucograma, sugiro que você encaminhe uma lâmina para leitura pelo patologista clínico. É importante para ver uma série de detalhamentos que o equipamento não vai te dar. Tá? Mas as contagens são muito precisas, os equipamentos são muito bons, a maior parte deles. Clínica Vet Scooby-Doo. Professor, hoje peguei um caso de animal com 1056 de TGP. Animal tratava para leishmaniose e foi achado babesa também. Uma leucocitose de 30 mil. Pede o S para descartar tumor de fígado. Então, 1056 de TGP está dizendo só que tem uma lesão hepatocelular. A natureza dessa lesão, né, se ela é inflamatória, infecciosa, neoplásica, metabólica, tóxica, você não sabe com esse exame.
tá? Claro que um exame ultrassonográfico ajuda a ver a morfologia hepática e esclarecer uma possível lesão de massa, né, uma abscedação, coisas nesse sentido. A leucocitose cai na mesma interpretação que eu falei com a colega anteriormente, tá? Primeira coisa, verificar, tem desvio, não tem desvio? Tem algum foco inflamatório que justifique essa leucocitose? Esse animal está tomando corticoide? Será que é uma leucocitose de estresse? Tem linfopenia e eosinopenia junto com a leucocitose? Ela é madura? Está parecendo, então, induzida por cortisol. Então, tem uma série de aspectos que você tem que avaliar para poder interpretar essa leucocitose, tá? Mas 30 mil é uma leucocitose, né, assim, de respeito, digamos assim, e merece uma observação, né, e possivelmente uma investigação. Mas primeiro ponto é avaliar a característica da leucocitose, o que está causando, né, do ponto de vista de célula, é neutrófilo, é maduro, é neutrófilo jovem, tem desvio, não tem desvio, e conforme, então, essa interpretação, a procura de um foco inflamatório ou de uma condição inflamatória que justifique a leucocitose. Tá bem? Tereza Fernandes, onde trabalha a patologia sempre cita linfócitos reativos. Ela coloca que sempre é sugestivo de erliquiose. Então, Tereza, numa área endêmica, né, ok, você imaginar que a erliquiose é uma importante causa de reatividade de linfócito, porque o linfócito ele produz anticorpo, né? Ele produz imunoglobulina. Alguns, né, o linfócito B, por exemplo. O linfócito T, ele tem outras ações, né? O linfócito T citotóxico, né? Tem o TCD4, TCD8, produz citocinas, né? Outros são, como eu disse, citotóxicos. E aí, quando ele está trabalhando, tá? Estimulado por um antígeno, ele fica reativo, tá? Agora, tá longe de ser erliquiose a única coisa que causa essa reatividade. Por exemplo, no sul do Brasil, em algumas áreas, é muito difícil a gente ver erliquiose. Lá onde eu trabalhava em Lages, não tem, tá? Então, e vive tendo linfócito reativo. Então, qualquer estímulo antigênico, né, que faça linfócito trabalhar vai causar linfócito reativo, tá? Então, erliquiose pode causar? Pode, mas 300 outras coisas também causam, tá? Ana, cão clinicamente bem, exame para protocolo vacinal. No resultado, apresentou somente uma linfopenia e não houve administração de glicocorticoides. Anteriormente, o cão pode ser vacinado? Pode. Pode vacinar, tá? Não tem nada que indique que um animal linfopênico não pode ser vacinado. Priscila Amarante, com leucocitose, quando tratar para inflamação ou para infecção? Qual o parâmetro? Priscila, boa tua pergunta, tá? Mas é justamente essa premissa é que está incorreta, tá? Ao avaliar uma leucocitose, não se trata para infecção ou para inflamação. Vamos supor uma leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Vou tratar a infecção ou vou tratar a inflamação? Não, você vai tratar o paciente. A gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Portanto, o exame é um apoio para você buscar o diagnóstico. Se existe um processo inflamatório / infeccioso, o teu objetivo é determinar qual que é esse processo, tá? Porque existe uma miríade de causas, como eu acabei de citar, que tem tratamento absolutamente distinto. Inclusive, falando de infecções, a gente tem agentes distintos com protocolos terapêuticos muito distintos. Uma infecção gram-positiva, uma infecção gram-negativa. O que eu estou suspeitando exatamente? É uma pneumonia? É uma prostatite? É uma peritonite? Alguns processos requerem tratamento não apenas clínico, mas cirúrgico, por exemplo, uma peritonite. Tem que abrir e lavar na maioria das vezes, tá? Na maioria, não exclusivo, tá? Então, perceba que você não trata a leucocitose. Você vai buscar o motivo dessa leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Entendeu, Priscila? Então, nada de tratar a leucocitose. Lislane Seixas. Leucocitose na leishmaniose. Devemos usar antibiótico por uma doença infecciosa ou depende? Lislane, depende muito, tá? Eu costumo falar sempre para os meus alunos que assim, eu trabalho em área endêmica de leishmaniose, que o animal com leishmaniose tem trocentas outras doenças. Ele tem piodermite, ele pode ter atopia, ele quebra a perna, ele pode ter infecções as mais diversificadas possíveis.
Então, a conduta é basicamente semelhante aos outros casos de leucocitose. Você vai interpretar essa leucocitose à luz do quadro clínico do paciente. Tem desvio, não tem desvio? Que tipo de leucocitose? Quer ver? Por exemplo, se é uma fêmea, apotepiometra. E aí, você vai tratar com antibiótico porque você viu uma leucocitose? Não, você tem que operar, né? Então, lembre sempre, vai interpretar à luz do quadro clínico para que você não incorra em equívocos interpretativos e terapêuticos. Bacana? Angélica Gatti, professor, nos explique, por favor, como diferenciar uma leucocitose inflamatória da infecciosa, porém realmente não apresenta foco infeccioso, apenas inflamatória devido a neoplasias malignas. É o que a gente está recorrendo aqui na nossa discussão, eu vejo que é a dúvida de todos. Então, vou deixar bem claro. Exame na mão. Pá! Como que eu diferencio uma leucocitose inflamatória de infecciosa? Guarda o exame, examina teu paciente. Tá? É assim que você diferencia. Não há nada no exame, no hemograma, tá? Nada que te faça diferenciar uma leucocitose infecciosa de apenas inflamatória não infecciosa, tá? Como que eu diferencio uma pancreatite de uma peritonite? Com a clínica, com ultrassom, com coleta do líquido e assim por diante. Perceberam? Não tem jeito de olhar o exame e chegar a essa conclusão, pessoal. É a interpretação global do paciente. Certo? Entenderam? Bia Cupido, professor, doenças articulares isoladas podem causar leucocitose por neutrofilia e linfocitose importante? Puta, assim, doença articular, assim, já é um termo muito genérico. Você pode ter artrose e artrite, para a gente dar 2 exemplos, tá? Artrose não mexe em leucograma, jamais. Artrite, improvavelmente, vai mexer em leucograma. Então, dificilmente uma doença articular vai causar alterações de leucograma. Curiosamente, algumas inflamações / infecções tendem a não alterar o leucograma. Exemplo, doença do trato urinário inferior. Piodermites, a menos que sejam profundas, tá? Piodermites superficiais não alteram o leucograma. Tá? Doenças articulares dificilmente alteram o leucograma. Mas, por exemplo, tá? Seguindo teu exemplo, ele tem uma artrite, e a gente sabe que a artrite frequentemente é uma manifestação de doença sistêmica. Ele tem uma artrite por lúpus. Opa, aí é diferente, tá? Ou então ele tem uma artrite por leishmaniose, completamente diferente. Aí você pode ter um leucograma bem alterado. Agora, você tem uma artrite, uma poliartrite imunomediada idiopática, dificilmente vai alterar o leucograma. Dificilmente, tá? Professor, existe algum padrão para anemias em filhotes? Reparo muitos com anemias regenerativas, exame físico excelente e vermifugado. Sempre fico em dúvida. Anemia não é doença, como vocês bem sabem, é um sinal, tá? Cuidado que os parâmetros de normalidade no filhote são diferentes, tá? E às vezes o que você está achando que é anemia não é normalidade para o filhote. Então, nunca esquecer de ver a tabela de acordo com a idade, tá? E a partir do momento que está anêmico, tá? Tem que investigar como qualquer outra anemia. Tá? Regenerativa ou regenerativa, né? Então, regenerativa é doença hemolítica ou então perda sanguínea, a regenerativa pode ser uma série de fatores, doença inflamatória sistêmica, doença que afeta a medula, como erliquiose, leishmaniose e assim vai, tá? Entendeu? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.